Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Hoje eu fiquei sem vídeo semana por causa da minha diferença que eu tô. Parece que eu tô ficando diferente? Parece. Aproveita, se inscreve, não paga nada, ative o sininho e também deixa um likezinho pra me ajudar nessa leitura que eu tô sempre lendo. Não parece que eu tô diferente? Olha só. Ah, assim. É que eu cortei todo o meu cabelo. E também retirei. Também o meu bigode, a barbazinha. Parece que eu tô ficando jeito de quando eu era novinho. Parecido. Agora eu vou ler, essa é a 11ª parte do livro Querido John. Vamos ler. Vamos lá. Essa é a 11ª parte. Vai fortalecendo, dá um joinha, se inscreve. Vamos lá, vamos ler aqui. Além disso, peraí. Na página 168, vamos ler. Savana percebeu que eu estava com raiva, mas toda vez que ela perguntou se algo me incomodava, eu respondia que não havia absolutamente nada errado, no melhor estilo passivo-agressivo. Só tô cansado, dizia. Ela tentou melhorar as coisas, tenho que admitir. Ela procurava minha mão, vez ou outra, sorria para mim sempre que percebia que eu estava olhando, que tentou me agradar com refrigerante fritas. E depois de um tempo, porém, ela se cansou da minha atitude e praticamente desistiu, que não que eu a culpe. Deixei bem claro o meu ponto, e o fato de dela começar a ficar com raiva de mim provocou uma leve satisfação de revanche. Nós quase não se falamos no caminho de casa. Quando fomos para a cama, nós dormimos em lados opostos do colchão. De manhã eu estava mais do que pronto para esquecer de tudo. Infelizmente ela não. Enquanto fui buscar um jornal, ela saiu sem comer. Acabei tomando café da manhã sozinho. Sabia que tinha ido longe demais. Planejei compensá-la assim que ela chegasse em casa. Eu queria expor minhas preocupações, contar sobre o jantar que eu tinha planejado e pedir desculpas por meu comportamento. Supus que ela compreenderia. Ela era sábia e uma pessoa melhor de que um restaurante, de que eu superaríamos todo aquilo que o jantar romântico em um restaurante era tudo de que precisávamos, já que partíamos para Wilmington no dia seguinte para passar o fim de semana com meu pai. Acredite ou não, eu queria vê-lo. Percebi com ele, também ansiava pela minha visita, pela sua própria maneira. Ao contrário que de Savannah, eu não tinha nenhuma expectativa em reação ao meu pai. Pode não ter sido justo, mas Savannah tinha um papel diferente para desempenhar a minha vida então. Eu lancei minha cabeça, Savannah, sempre a Savannah. Tudo nessa viagem, tudo em minha vida, percebi, sempre me levava de volta para ela. A 1 hora já tinha malhado, tomado banho, arrumado quase todas as horas nas minhas malas e ligado para um restaurante para renovar a minha reserva, que eu já conhecia os horários de Savannah e
Por isso presumi que ela chegaria a qualquer momento. Sem nada para fazer, sentei no sofá, liguei a televisão, game shows, novelas infomerciais e programas de entrevistas que eram intercalados por comerciais de advogados que prometiam indenizações milionárias para qualquer um. O tempo se arrastou. Enquanto eu esperava, fiquei perambulando no pátio, procurando a vista ao meu carro dela no estacionamento. Chequei as minhas coisas 3 ou 4 vezes. Savana seguramente está a caminho de casa, pensei. Me ocupei fazendo a lava-louças, quando minutos depois escovei os dentes pela segunda vez. Em seguida espiei novamente pela janela ainda de Savana, liguei o rádio, escutei algumas músicas e troquei de estação 6 ou 7 vezes antes de desligá-lo. Fui até o pátio novamente e nada. Já eram quase 2 horas, imaginava onde ela estaria. Senti os resquícios da raiva de se manifestarem, mas obrigarem os a escalarem. Disse a mim mesmo que provavelmente ela tinha uma explicação legítima e repeti sempre que cogitava mudar de ideia. Abri a minha mala e tirei meu último livro de Stephen King e enchi o copo com água e gelo. Me acomodei no sofá, mas quando eu percebi que estava lendo uma frase que várias vezes coloquei no livro de lado. Os outros 15 minutos se passaram depois de 30, até que ouvi um carro de Savana está estacionar na garagem, meu maxilar cerrado, os dentes rangentos. Às 3h15, ela abriu a porta. Ela estava com todos os sorrisos, como se nada estivesse errado. Ei, John, ela gritou. Ela foi até a mesa, começou a descarregar a mochila. Desculpe o atraso, mas na saída uma aluna veio dizer que adora a minha aula e por minha causa queria se formar em educação especial. Que você acredita nisso? Ela queria um conselho sobre o que fazer, o que as aulas frequentar, quais eram melhores professores e o jeito ela ouviu as minhas respostas. Savana balançou a cabeça. Foi muito gratificante o jeito como essa menina prestou atenção a tudo o que eu disse. Bem, me fez sentir como eu realmente estivesse fazendo a diferença na vida de alguém. Que você ouve professores que contarem sobre as experiências como essa, mas nunca imaginei que iria acontecer comigo. Forcei um sorriso e ela interpretou como um sinal para ir adiante. É da página 169, leu 170. Enfim, ela perguntou se eu tinha tempo para conversar, e embora eu dissesse que tinha apenas alguns minutos, uma coisa levou a outra e acabamos indo almoçar. E ela realmente algo que apenas 17 anos, mas se formou um ano mais cedo na escola. Ela passou em um monte de provas, por isso já está no 2º ano. Está fazendo as aulas de verão para ficar ainda mais à frente, mas você tem que admirá-la. Ela queria um eco de seu entusiasmo, mas eu não era capaz de corresponder. Mas ela parece ótima, e disse.
Após essa resposta, Savana pareceu realmente olhar para mim pela primeira vez que não fiz nenhum esforço para esconder os meus sentimentos. O que há de errado? Ela perguntou. Nada, menti. Mas ela colocou a mochila de lado, com um suspiro de desgosto. Você não quer falar sobre isso? Tudo bem, mas deve saber que isso está começando a ficar um pouco cansativo. O que quer dizer? O que quer dizer? Ela girou minha direção. Isso, a maneira como você está agindo, disse ela. Você não é tão difícil de ler. John. Você está com raiva, mas não quer me dizer por quê. Hesitei sentindo na minha defensiva. Quando finalmente falei, fiz um esforço para manter a voz firme. Certo, disse. Achei que você estaria em casa às horas atrás. Ela gesticulou. É disso que se tratava. Eu já expliquei. Acredite ou não, tenho a responsabilidade agora. E se não estou equivocada, pedi desculpas pelo atraso que cheguei. Mas eu sei mais o que? Meu pedido de desculpas não foi bom o suficiente. Eu não disse isso. Então o que é? Quando eu não conseguia encontrar as palavras que ela colocou as mãos nos quadris. Quando você quer saber o que eu acho, você ainda está com raiva porque ontem à noite, mas deixei-me adivinhar porque você não quer falar sobre isso, certo? Página 170, a página 171. Aí, galera. Fechei os olhos na noite passada, você. Ela interrompeu e começou a abanar a cabeça. Ah, não me culpe pela noite passada. Eu não fiz nada de errado. Não fui eu quem começou isso. Ontem à noite poderia ter sido divertido, seria divertido, mas você tinha que agir como se quisesse atirar em alguém. Ela estava exagerando, ou então novamente não estivesse. De qualquer modo, fiquei quieto. Ela continuou. Você sabia que eu tive que inventar desculpas por você hoje, e como isso me fez sentir? Lá estava eu elogiando você o ano todo, contando aos meus amigos que cara legal que você é, como você é maduro, como eu tinha orgulho do trabalho, do que você estava fazendo, e eu acabo vendo um lado e seu que eu não conhecia. Você foi simplesmente rude. Em algum momento você pensou que ia agir dessa forma porque não queria estar lá. Isso deteve, mas só por um instante. Ela cruzou os braços. Talvez sua atitude ontem à noite seja a razão do meu atraso hoje. Essa declaração me pegou desprevenido. Eu não tinha considerado isso, mas essa não era a questão. Eu estou arrependido por ontem à noite. Você está? Ela gritou, me interrompendo novamente. Esses são meus amigos. Eu sei que eles são seus amigos. Disparei levantando do sofá, encontrando eles a semana toda. O que quer dizer? O que eu disse? Talvez eu queria ficar sozinho com você, mas você pensou nisso? Você quer ficar sozinho comigo? Ela perguntou. Bem, deixa-me dizer que você não está agindo de modo que dá a minha impressão que estávamos sozinhos nesta manhã. Estávamos sozinhos quando cheguei agora. Estávamos sozinhos quando tentei
ser agradável e deixar isso para trás, mas tudo que é você fazer é brigar. Não quero brigar, e disse tentando a todo custo de não gritar, mas não sabendo havia falhado que virei me tentando me controlar a raiva. Quando voltei a falar percebi o tom de ameaçador da minha voz. Só quero que as coisas sejam como antes, como no verão passado. Como assim no verão passado? Odiei aquilo, mas não queria dizer que ela não me sentia mais importante. O que eu queria era que equivalente a pedir para alguém te amar, e isso nunca funcionou. Em vez disso, tentei rodear o assunto. No verão passado parece que passamos mais tempo juntos. Não passamos, ela rebateu. No trabalho nas casas o dia inteiro. Lembra, ela estava certa, é claro, pelo menos parcialmente. Tentei novamente. Não estou dizendo que faz muito sentido, mas parece que tínhamos mais tempo para conversar no ano passado. E é isso que estava me incomodando você, que eu esteja ocupada, que eu tinha uma vida e que você quer que eu faça. Faltei às aulas da semana toda, o dia que eu estou doente, quando eu tenho que ensinar. Deixei a fazer a lição de casa? Não. Então, o que você quer? Eu não sei, mas você estava disposto a me humilhar na frente dos meus amigos? Eu não humilhei você, protestei. Não. Então, por que Trícia me puxou de lado hoje? Porque ela me sentiu a necessidade de dizer que nós não tínhamos nada em comum, em que poderíamos conseguir uma coisa melhor, uma coisa muito melhor. Isso me feriu, mas não tinha certeza que ela percebeu como soou. A raiva às vezes se torna isso possível, como eu bem sabia. Eu só queria ficar sozinho, você na noite passada, e tudo o que estou tentando dizer, minhas palavras éramos feitas sobre ela. Então, porque você não disse, ela exigiu saber por que não falou algo como tudo bem se a gente fizesse outra coisa. Não estou com vontade de sair com as outras pessoas. Bastava dizer que eu não leio mente, John. Abri a boca para responder, mas não disse nada. Em vez disso, virei-me e fui para outro lado da sala. Olhei para a porta do pátio, não muito irritado, não que dissera, apenas triste. Pareceu que havia perdido perdido e não sabia por que estava fazendo uma tempestade em copo d'água e por quê. Como empreendi bem demais o que estava realmente acontecendo entre nós, não queria mais falar. Não fui bom em falar e percebi que estava mesmo ver lá, atravessar a sala, me abraçar e dizer que entendia o que realmente me incomodava e que não havia nada com o que me preocupar, mas nenhuma dessas coisas aconteceu. Em vez disso, falei virado para a janela, me sentindo estranhamente sozinho. Você está certa. Disse que eu deveria falar do desculpe. Desculpe, me sinto muito por minha atitude na noite passada. Eu sinto muito por ter ficado chateado com seu atraso, e só queria passar o maior tempo possível com você nessa viagem. Você disse como se duvidasse que eu quero que a mesma coisa.
Virei-me para ser honesto e disse: não tinha tanta certeza. Com isso saí de casa, fiquei afora de anoitecer, não sabia para onde ou mesmo porque tinha saído. O excesso precisava ficar sozinho. Comecei a atravessar o campus debaixo de um sol escaldante e tive que me mover da sombra de uma árvore para outra que não cheguei para ver se ela está me seguindo. Sabia que não estava. Como o tempo parei, não comprei uma água gelada no centro estudantil, para apesar do lugar que estava relativamente vazio e fresco, e não fiquei tinha necessidade de suar para me purificar de raiva, da tristeza, da decepção que não conseguia tirar de mim. Uma coisa que era certa, Savannah tinha entrado numa casa pronta para discutir sobre suas respostas que saíram muito rapidamente, e percebi que parecia muito menos espontânea que ensaiada, como se a raiva dela estivesse fervilhando o dia todo. Ela sabia exatamente qual seria a minha reação indo embora. Eu merecia sua raiva por conta da minha atitude da noite anterior, porque o fato de que ela não se importar com sua própria parcela de culpa, ou com meus sentimentos, me corroem durante toda a tarde. As noites se alongaram quando o sol começou seu poente, mas eu ainda não estava pronto para voltar. Em vez disso, comprei 2 fatias de pizza, uma cerveja em uma dessas lojas minúsculas que depende dos estudantes para sobreviver. Terminei de comer, ainda andei um pouco mais e finalmente comecei a caminhada de volta ao apartamento. Já eram quase 9 horas. É a montanha-russa emocionalmente pela qual eu passará e me deixará exausto, aproximando-se-me da rua, e notei que o carro de Savannah estava estacionado no mesmo local. Dava para ver a luz acesa no interior do quarto. O resto do apartamento estava às escuras. Fiquei pensando se a porta estaria fechada. Uma maçaneta se moveu livremente. Quando eu girei, a porta do quarto estava meia fechada, derramando luz sobre o corredor, e eu debatia se entrava ou ficava na sala, e não queria enfrentar a raiva dela, mas eu respirei muito, atravessei o curto corredor, enfiei a cabeça pela porta. Ela não estava sentada na cama vestindo uma camisa enorme e que cobria a metade de suas coxas. Ela olhou para cima da revista e eu abri um sorriso hesitante. Oi, eu disse oi. Atrasei do quarto e sentei na beirada da cama. Desculpe, disse por tudo. Você estava certa. Não fui um idiota à noite ontem. Eu não deveria ter envergonhado você na frente dos seus amigos. E não deveria ter ficado tão irritado porque você estava se atrasado, porque não vai acontecer novamente. Ela me surpreendeu batendo no colchão. Vem aqui, sussurrou. Obedeci. Encoste-me à cabeceira da cama e passei um braço em volta dela. Ela se aconchegou junto a mim e sentiu pulsar constante em seu peito. Página 174. Não quero mais discutir, disse ela. Também não. Quando eu acariciava seu braço, e suspirou. Aonde você foi? A um lugar nenhum, na verdade. Disse eu. Caminhei pelos campos, comi uma pizza e pensei muito sobre mim, sobre você, sobre mim e sobre nós. Ela sentiu. Eu também. Disse. E você ainda está com raiva? Não, eu disse.
eu fiquei cansado demais dela sentir raiva. Eu também repetiu. Ela levantou a cabeça para me encarar. Quero dizer uma coisa sobre o qual refleti enquanto que você está fora. Ela disse, posso falar? Claro, respondi. Percebi que eu é quem deveria pedir desculpas sobre passar um tanto tempo com os meus amigos, que acho que por isso que eu fiquei tanta raiva. Mais cedo sabia que você estava tentando dizer, mas não quis ouvir, mas porque sabia que você está certo, pelo menos em partes, mas seus motivos estavam errados. Olhei para ela com dúvidas, ela continuou. Você acha que fiz passar tanto tempo com os meus amigos porque não é mais tão importante para mim como antes? Não é. Mas ela não esperou por uma resposta, mas não é esse o motivo, mas na verdade é o contrário. Mas isso porque é importante demais para mim, não tanto porque queria que você conhecesse os meus amigos ou eles se conhecessem você, mas por minha causa. Ela se deteve, indecisa, mas não entendo o que você estava tentando dizer. Você se lembrava quando eu disse que estava com você? Você me dava forças? Quando ela sentia a cabeça, ela deslizou os dedos em meu peito e eu não estava brincando. O verão passado significou muito para mim, mais do que você pode imaginar. Uma mulher, só de 1975, 176. Desculpa, galera. Desculpa aí. Quando você foi embora, fiquei com o Caco, perguntei a ti. Desculpa, galera, com o meu olho. Um cisco caindo. Mal trabalhei nas casas. Sei que enviei fazendo você acreditar tudo estava bem, mas eu não estava. Chorei todas as noites e todos os dias. Fiquei em casa imaginando, esperando e desejando que você apareça no caminho. As noites em casa imaginando, desejando que você apareça no caminho da praia. Toda vez que via alguém com cabelo escovinha, sentia com o meu coração até mais rápido, embora soubesse que não era você. Mas não, essa não era a questão. Queria você, às vezes que você, eu sei você faz importante, entendendo que esteja servindo no exterior, mas acho que não entendi como seria difícil quando estivesse longe. Parecia que estava me matando e demorou um tempo para começar a me sentir normal de novo. E desta vez, por mais que quisesse você, por mais que você te ame, em parte de mim estava aterrorizada que venha a me despedaçar de novo quando o nosso tempo juntos acabar. Eu estou sendo puxado em duas direções e minha reação foi fazer qualquer coisa para me alcance, para evitar o que passei no ano passado, quando tentei manter-nos ocupados. Saber que para evitar que o meu coração se partisse de novo. Senti a garganta apertar, mas não disse nada por algum tempo. Ela continuou. Hoje percebi que eu estava me magoando você, mas não é justo que você, como você, ao mesmo tempo estava me tentando ser justa comigo, também está comigo também. Em uma semana você terá partido novamente e eu vou ter que descobrir sozinha
como continuar a viver. Algumas pessoas conseguem, você pode conseguir, mas para mim, ela olhou para as mãos e por longo tempo ficamos em silêncio. Não sei o que quer dizer, finalmente admiti. Apesar de tudo, ela riu. Não quero resposta, disse ela, porque não acho que haja resposta, mas eu sei que não quero te magoar. É tudo que eu sei, só que espero encontrar um jeito de ser mais forte nesse verão. Sempre tendemos malhar juntos e brinquei ainda um pouco triste. Foi gratificante ouvir o riso dela. Sim, vou malhar 10 exercícios na barra. Eu fico como nova, certo que queria fosse assim, tão fácil, mas vou conseguir. Pode não ser fácil, mas pelo menos não ser, vai ser o ano inteiro. Desta vez, pensei nisso o tempo todo hoje, mas que você vai estar na casa do Natal, mais alguns meses e mas tudo isso vai acabar. Abracei sentindo o calor de seu corpo contra o meu, senti os dedos dela através do tecido fino, até minha camiseta, e percebi delicado puxão expondo a pele da minha barriga. A sensação foi eletrizante. Saboreei o contato e me inclinei para beijá-la. Havia um tipo diferente de paixão em seu beijo, algo vibrante e vivo. Senti a língua dela contra a minha, consciente da forma como aquele corpo respondia ao meu. Os dedos dela avançaram em direção ao botão dos meus jeans. Minhas mãos deslizaram por seu corpo e senti que ela estava nua debaixo da camiseta. Ela abriu o botão, indo embora. O que eu mais quisesse na vida era continuar a obrigar-me, me afastá-la e parar antes que fosse tarde demais, antes que você acontecesse aquilo para o qual eu não sabia que ela estava preparada. Senti minha própria hesitação, mas antes de que eu pudesse a me decidir, ela sentou-se na cama, tirou a camiseta. Minha respiração acelerou quando a vi. De um golpe, ela se aproximou, levantou minha camisa, ela beijou meu umbigo, as minhas costelas, meu peito. Ela sentiu suas mãos começando a puxar minha calça jeans. Levantei da cama, tirei a camisa, deixei os meus jeans caírem no chão, beijei seu pescoço e ombro, senti o calor de sua respiração em meu ouvido. A sensação da pele contra a pele era um fogo começasse a fazer amor. Como tudo o que eu tinha sonhará. Quando terminamos, abracei a sábana, tentei registrar minha memória em cada sensação. No escuro sussurrei que amava muito. Fizemos amor pela segunda vez. Quando finalmente a sábana adormeceu, fiquei olhando para ela. Quando nela era requintadamente pacífico, mas por algum motivo eu sentia um ranzinza, sensação de pavor. Quando foi terno, emocionante, mas não pude deixar de pensar que não se havia um traço de desespero em nossas ações, como se estivesse agarrados à esperança de que aquilo sustentaria em nossa reação, em qualquer que fosse o futuro. O tempo que ficamos juntos durante o resto da minha licença foi junto que eu havia esperado inicialmente, além do que o fim de semana com meu pai, no qual ele cozinhou para nós
e falou interminavelmente sobre moedas. Ficamos juntos tanto quanto possível de Chapel Hill. Assim que a savana terminava as aulas do dia, passávamos a tarde e noite juntos. Passamos aquelas lojas de rua Franklin, visitamos o Museu da História de Carolina do Norte em Halifax e até passávamos algumas horas no Jardim Zoológico do Estado, a minha penúltima noite na cidade. Fomos jantar no restaurante chique que o vendedor de sapatos me indicará. Ela não me deixou espiar quando se arrumava, mas finalmente ao sair do banheiro estava incrivelmente glamourosa, enquanto admirava e pensava em como tinha sorte que estar com ela. Não fizemos amor novamente. Depois daquela noite, acordei pela manhã e encostei a savana, observando as lágrimas escorrendo em seu rosto. Havia que se eu pudesse perguntar o que havia acontecido. Ela levou um dedo aos lábios, ela balançou a cabeça, sinalizando para eu não falar nada. Página 78, página 79. A noite passada foi maravilhosa, e disse, mas não quero falar sobre isso. Ela enrodilhou-se em mim e eu abracei por um longo tempo, ouvindo o som de sua respiração. Sobre então que algo havia mudado entre nós, mas ao mesmo tempo, mas não tive coragem de descobrir o que. Mas na manhã da minha partida, a savana me levou ao aeroporto. Sentávamos juntos até o portão de embarque, esperando meu voo ser chamado por Legadela, desenhando os pequenos círculos nas costas da minha mão. Quando chegou a hora de entrar no avião, ela caiu nos meus braços e começou a chorar. A ver a minha expressão, ela forçou uma risada, mas eu te sentia que estava triste. Sei que prometi, disse ela, não posso evitá-la. Vai ficar tudo bem, disse, mas apenas 6 meses com tudo que está acontecendo em sua vida. Você ficará espantada como vai passar rápido. Mais fácil falar, ela fungando, mas você está certo, eu vou ser mais forte dessa vez, vou ficar bem. Examinei o rosto dela em busca de sinais de negação, mas eu não encontrei nenhum. De verdade, disse, vou ficar bem. Eu concordei por um longo momento, simplesmente nos olhamos. Você vai se lembrar de olhar para a lua cheia? Ela perguntou. Todas as vezes prometi. Nós nos beijamos pela última vez. E abracei com firmeza e sussurrei que amava. Então me obriguei a soltá-la. Joguei a mochila nos ombros e dirigi até a rampa. Espiando para trás, percebi que a savana desaparecerá, escondida em algum lugar em meio da multidão. No avião, encostei-me no banco, rezando para que a savana estivesse dizendo a verdade, embora soubesse que ela me amava e se importava comigo. De repente, de que às vezes que nem mesmo amor e carinho são suficientes. Éramos tijolos de concreto, que nosso relacionamento, mas também eram instáveis, sem argamassa, sem do tempo que compartilhado, do tempo sem ameaçará da separação iminente e que pairava sobre nós, embora em que eu não quisesse admitir, não sabia. Que não de uma coisa sobre ela que não tinha percebido como minha. A partida do ano anterior havia afetado, apesar de ter passado algumas horas ansiosa pensando nisso, não tinha certeza que irá afetá-la agora no nosso relacionamento, e me sentia isso como um peso em meu peito.
estava começando a aparecer como um giro de um peão de criança. Quando estávamos juntos, tínhamos o poder de mantê-lo girando e o resultado era beleza, magia e um sentimento quase infantil de espanto. Quando estávamos separados, um movimento inevitável começava a desacelerar e nós nos tornamos vacilantes, inevitáveis, quando tínhamos que encontrar um modo de impedir de tombar. Aprendi a minha lição do interior, não só escrevia as minhas cartas da Alemanha, quando julho e agosto, mas também liguei para a Savana com mais frequência, mas ouvi atentamente durante os telefonemas na tentativa de captar o sinal de depressão e desejando ouvir qualquer palavra de carinho. O desejo no começo ficava nervoso antes das ligações. Quando o verão estava terminando, ansiava por ela e suas alunas. Correram bem. Ela passou durante 2 semanas com os pais. Em setembro, começamos a contagem regressiva dos dias até minha baixa. Faltam 100. Era mais fácil dizer, é mais fácil em dias do que semanas e meses. De alguma forma isso não fez a distância entre a distância e nos encolher em tornar-se mais íntima, e algo entre ambos seriam capazes de suportar, mas a parte difícil, mas passado, lembramos do outro. Eu sentia que conforme virar as páginas do calendário, preocupações sobre o nosso relacionamento começavam a diminuir. Tinha certeza de que não havia nada no mundo capaz de nos impedir de ficar juntos. Então veio a 11 de setembro, capítulo 180, na página 15. De uma coisa tenho certeza, de as páginas de 11 de setembro ficarão comigo para sempre. Assisti a fumaça saindo das torres gêmeas do Pentágono e eu vi o rosto sombrio dos homens à minha volta, observando as pessoas saltarem para a morte, e testemunhei desabamento dos edifícios, a enorme nuvem de poeira de detritos que se formou em seu lugar. Senti em fúria quando a Casa Branca estava evacuada. Poucas horas depois souber que os Estados Unidos irão reagir ao ataque, do que as Forças Armadas liderariam a reação. A base entrou em alerta, ao máximo que duvido que alguma vez tenha ficado orgulho do que os meus homens. Os dias que seguiram foram com todas as diferenças pessoais, aflições políticas de qualquer tipo de derreter-se por algum curto período de tempo, que todos nós se formamos simplesmente americanos. Escritórios de recrutamento em todo o país que começaram a encher de homens se alistar. Entre nós alistados, os desejos de servir era mais forte do que nunca. Tony foi o primeiro homem do meu esquadrão. Foi se alistar por mais 2 anos em um. Todos seguiram o seu exemplo, mas mesmo eu, que esperava a minha dispensa em honra, em dezembro que contava para voltar para a Savana, peguei a febre, acabei me realistando. Seria fácil dizer que fui influenciado pelo que acontecia à minha volta, por isso que tomei a decisão, mas isso seria apenas uma desculpa, certo? E fui, de fato, peguei pela onda de patriotismo, mas além disso me sentia-me obrigado pelos laços da amizade, da responsabilidade. Conhecia meus homens
que me preocupava com os meus homens, o pensamento é de abandoná-los, e que o momento, como eles me pareceu, incrivelmente covarde, tínhamos passado coisas demais juntos para eu sequer contar cogitar o exército naqueles últimos dias de 2001. Liguei para a Sávara com a notícia inicialmente que era solidária, como todo mundo. Ela estava horrorizada, como havia acontecido, entendia o senso de dever de que pesava sobre mim, mesmo de que eu tentar explicar o que ela disse, e que estava orgulhosa de mim, mas a realidade logo apareceu, que ao escolher servir ao meu país, tinha feito o sacrifício, embora a investigação sobre os autores do atentado tenha sido concluída rapidamente em 2001, terminou e sem maiores sobressaltos para nossa divisão na infantaria, não desempenhou qualquer papel na derrubada do governo talibã no Afeganistão, e uma decepção para todos do meu pelotão. Em vez disso, passávamos na maior inverno da primeira, treinando, nos preparando para a futura invasão do Iraque. Essa está quase terminando, Não foi para a volta desta época que as cartas de Savannah começavam a mudar. Se antes elas chegassem para todas as semanas, passaram a vir 10 dias, como passar em todas as semanas, passaram a vir de 10 em 10 dias para 2 dias, que se tornarão em quinzenais. Tentei consolar o fato de que o tom das cartas não havia mudado. Com o tempo isso também aconteceu, que não havia longas passagens, de que ela descrevia como imaginava a vida juntos. As passagens do passado sempre me encheram de expectativa. Ambos sabia como que agora o sonho teria esperar em 2 anos, escrever um futuro tão distante, a fazer lembrar. No final de maio consolei, pelo menos veremos na próxima licença. O destino conspirou novamente contra nós. Poucos dias de voltar para casa, meu comandante convocou a reunião e me apresentei ao seu escritório e me mandou a me sentar. Meu pai, ele disse que tinha acabado de sofrer um ataque cardíaco e ele já antecipará em que me concederá a licença adicional de emergência, em que, em vez de ir para Chapel Hill e passar 2 semanas gloriosas com a Savannah, viajei em Wilmington e fiquei ao lado da cama com meu pai, respirando odor antisséptico, e que sempre me fez pensar na morte de que nasceu, na morte da cura, quando eu cheguei meu pai na unidade de terapia intensiva, e lá que permaneceu durante a parte na minha licença. Na sua pele tinha palidez acentuada e sua respiração era rápida e fraca. Na primeira semana recuperava, perdia a consciência, mas quando ele estava acordado, e as emoções do meu pai afloraram raramente e nunca combinadas. O medo desespera momentaneamente, uma gratidão de cortar o lado dele. E de me cortar o coração é por estar ao lado dele.
dessa parte até lado dele, vou ter que encerrar o vídeo por aqui. Mas espero de coração, deixa like, se inscreve, ative o sininho. Na próxima eu vou fazer até a segunda parte.